programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes do programa Mães Amorosas. Graças a Deus, por sua grande misericórdia, estamos aqui novamente para desfrutarmos juntas desse programa maravilhoso e oferece para vocês a palavra de Deus. E começamos o programa com os provérbios, palavras de sabedoria, 7 de junho. O provérbio diz assim: há caminhos que parecem direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Provérbios 16, 25. Temos como título Caminhos de morte. No jardim do Éden, ao criar o homem, Deus lhe deu livre arbítrio em nome de sua grandiosidade. Porém, o homem fez a escolha errada, mergulhando toda a humanidade na tragédia do pecado e da morte. Esta lição amarga nos ensina a não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento para fazer escolha. Antes devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Não sejamos sábios aos nossos próprios olhos, mas temamos ao Senhor. Provérbios 3, 5 e 7. Somente o Senhor pode nos revelar os caminhos da vida e na sua presença há plenitude de alegria. Na sua destra, delícias perpetuamente. Salmos 16, 11. Prova disso é que Deus quer nos dar o melhor. Ele oferece de graça ao homem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ele é o manancial de águas vivas que realmente satisfaz o homem. Por esta razão, o livro de Isaías profetiza: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías, capítulo 55, versículos 6 até 8. Os pensamentos e os caminhos do Senhor são infinitamente superiores aos do homem, portanto, não confie em sua escolha. Venha para as águas, o Senhor quer abençoar você. Amém, queridas ouvintes. Venha para as águas, o Senhor quer abençoar você. Então, até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Bom dia! Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Neide Soares Marques. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Invocando profundamente. Amadas ouvintes, amadas irmãs, a todos em geral que estão ouvindo esta palavra, que o Senhor faça com que essa palavra fique gravada em vossos corações, em vossa mente e em vosso espírito. Louvado seja o Senhor. Essa leitura da Bíblia que está em Isaías, capítulo 55, versículos de 8 a 11. Atos 26, 18. Amados ouvintes, vamos ler com oração. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam.
para a ceifa. Isso está em João, capítulo 4, versículo 35. Vamos à leitura do alimento diário de hoje. Executores da obra de Deus. Ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem passou a viver baseado em sua lógica. Mas Jesus apresentou aos discípulos outro caminho, seguir o Espírito. Quando vivemos segundo a nossa mente racional, limitamos-nos a viver pelo bem ou mal, pelo certo ou errado. Não importando quão bons sejamos, ainda estaremos na esfera terrena. Entretanto, os pensamentos e os caminhos de Deus são muito superiores. Ele nos diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso está em Isaías, capítulo 55, versículo 8 ao 9. Não limitemos a obra do Senhor com nossos pensamentos e fórmulas lógicas, nem julguemos o que Deus está fazendo na igreja, nem questionemos as ferramentas que Ele usa para fazer sua obra. Quem somos nós para fazer isso? Sejamos simples e seguimos a palavra. Cada palavra proferida por Jesus tinha uma finalidade. Suas palavras não eram vazias. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Prosperará para aquilo que a designei. Está em Isaías 55, versículo 11. Atualmente não é diferente. As palavras que você lê nesse exato momento não visam fornecer-lhe Meros ensinamentos teológicos ou doutrinários, mas o Senhor as profere porque quer executar sua vontade. Ele conta com você para ser executor da sua palavra. Eu não sou a fonte das palavras que prego. Se elas fossem minhas, não teriam eficácia, pois não seriam confirmadas nem realizariam a obra de Deus. Antes, as palavras procedem de Deus e eu mesmo preciso ser executor delas. Conversando com alguns homens maduros responsáveis pelo cuidado dos adolescentes, ressaltei o fato de que o Senhor quer usá-los em sua obra e os encorajei a ter experiências na obra do Senhor, seja na África ou em qualquer outra religião, para verem o que Deus está fazendo nesses lugares. Portanto, aqueles que cuidam das igrejas precisam ajudá-los a obter essas experiências. Tenhamos em mente que o nosso encargo é pregar o Evangelho por toda a terra. Nossa visão é a edificação do corpo de Cristo. O corpo não se limita a uma igreja local, mas é constituído por todas as igrejas. Além de servir na igreja, em minha cidade ou região, preciso ampliar meu olhar para ver a obra como um todo. Como Jesus disse aos discípulos, erguei os olhos e vede os campos, hoje abranqueiam para a ceifa. Irmãos, a África está pronta, os campos branquejam. Roguemos ao Senhor que mande trabalhadores para a seara. Os 12 discípulos fizeram essa oração e foram enviados. Por isso, se você orar, o Senhor também o enviará. Que nosso coração queime o desejo de fazer parte desta obra. Quero compartilhar com vocês um milagre. Para a necessidade da obra na África, precisávamos levantar R$1,5 milhão. Nas conferências Geração Santa e Geração Final, levantamos cerca de 1/3 dessa quantia. Depois, nos primeiros dias da Conferência Internacional, chegamos a um valor superior ao solicitado. Louvado seja o Senhor. Esse é o fruto do nosso coração, louco pelo Senhor. Não fazemos uma obra para nós mesmos, nem lutamos para alcançar popularidade ou fama. Somos apenas membros do corpo de Cristo e anelamos edificar a igreja. Dessa forma, faremos a vontade do Pai e Cristo reinará na terra. Por causa da pureza do nosso coração, o Senhor nos tem abençoado. Ninguém vai parar-nos. Cremos que o Senhor multiplicará nossos recursos. Roguemos ao Senhor que nos dê seu senso de urgência para fazer sua obra.
Sigamos o Espírito para levar a luz da vida às pessoas. A igreja é enviada para abrir os olhos das pessoas e convertê-las das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Como o apóstolo Paulo nos disse em Atos 26:18, para lhes abrirem os olhos e os converterem das trevas para a luz e da posteridade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Vamos então sair e levar a luz do mundo aos homens, abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do império das trevas para o reino de Deus. O Senhor conta com você. Amém. Louvado seja o Senhor por essas palavras, que elas estejam gravadas em você, em seu coração. Ó Senhor Jesus, tenha um bom dia na presença do Senhor. Louvado seja Ele na nossa vida. Amém. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs, queridos ouvintes. Graças ao Senhor, estamos aqui diante do Senhor, junto com as irmãs, para fazermos esse programa. Contamos com a bênção do Senhor, né? Para que a palavra chegue no coração das irmãs, né? De todos os nossos ouvintes. E que essa palavra não volte vazia, né? Eu quero ler para vocês Isaías 55:11. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Amadas irmãs, vocês percebem que o Senhor enviou a palavra? A palavra saiu da boca de Deus, ela não voltará vazia, ela realizará toda a obra que o Senhor deseja e atingirá o propósito para qual a enviei. Olha só, o Senhor enviou uma mensagem, né? Uma palavra para nós. E nós devemos ouvir a voz do Senhor com diligência. O desejo de Deus é ter um povo chegado a si. Para termos um Deus chegado a nós, temos de ouvir diligentemente sua voz e guardar sua aliança. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso está registrado em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Não basta recebermos estatutos e leis. Precisamos ouvir diligentemente a voz viva do Senhor. Hoje temos a voz do Senhor falando conosco pela palavra profética. Vamos ouvi-la com diligência e acompanhar as mensagens e lives que o Senhor nos tem proporcionado. Precisamos ter amor reverente à palavra, ouvindo-a atentamente. Assim, teremos um Deus chegado a nós e nós seremos chegados a Ele. Precisamos perceber que a voz do Senhor é sempre uma palavra que traz uma ordem para ser executada pela igreja. Como exemplo, no livro de Números lemos: segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Números 9, 18. Podemos pensar que, como o Senhor já nos deu os 10 mandamentos e a lei, Ele não fala mais. Todavia, a cada momento Ele fala conosco. Temos um Deus chegado a nós, que nos acompanha, fala conosco e nos dá direção.
Quando Deus tentou falar com o povo no meio de relâmpagos e trovões, eles ficaram com medo e pediram a Moisés que lhes transmitisse a palavra de Deus, porque não suportariam a voz do Senhor. Isso está em Êxodo 20, 18 e 19. Por isso, conforme registrado neste versículo, eles cumpriam seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Números 9, versículo 23. Hoje, Deus usa homens como seu porta-voz. No livro de Isaías, lemos: como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías 55, 10 e 11, nós estamos lendo aqui a versão King James, atualizada. A palavra de Deus tem de produzir frutos. Da boca de Deus sai a palavra certa que precisamos ouvir no momento certo. Essa palavra não voltará para Deus vazia, mas realizará a obra que Ele deseja e cumprirá todo o propósito para o qual Ele a enviou. Cada palavra que fará a vontade do Senhor não voltará para Ele vazia. A palavra de Deus realiza sua obra principalmente quando a situação de seu povo está normal. Somos privilegiados, pois vivemos um momento de normalidade debaixo da bênção do Senhor. Nessa condição, recebemos a chuva espiritual, a palavra que vem da boca de Deus na hora certa, para nos dar direção. Louvado seja o Senhor. Pergunta de hoje é: como podemos ser um povo chegado a Deus? Se ouvirmos com atenção a voz do Senhor e guardarmos sua aliança, cumprindo sua ordem, seremos o povo de propriedade peculiar de Deus. Amém, irmãs? O Senhor sempre falou através de alguém, né? O Senhor sempre usou homens para fazer a sua vontade no momento certo, né? E para isso o Senhor usou Moisés, usou os profetas, né? Nós vimos aqui hoje o profeta Isaías, né? Falando. E essa palavra tão rica que o Senhor nos deu essa revelação nesta manhã, né? Que essa palavra foi enviada. O Senhor, Ele não falou diretamente para o povo, mas Ele enviou a sua palavra. E essa palavra que Ele enviou mostra o seu desejo, certo? Então, a obra que o Senhor deseja é falada por intermédio do profeta e atinge o propósito para o qual Ele a enviou, né? Então, o Senhor tem o seu mandado, né? Tem a sua ordem para cada época. E hoje o Senhor tem nos falado para nós pregarmos o Evangelho, né? E a igreja tem obedecido esse falar e isso tem produzido muito fruto, muito fruto. Por isso, a palavra de Deus está, assim, realizando a sua obra na terra no momento atual, né? Será pregado esse Evangelho da maneira que o Senhor tem nos mostrado. Então, a igreja tem obedecido e isso tem trazido muito fruto, muito desfrute para a igreja. Então, isso mostra que nós estamos sendo dirigidos pela palavra do Senhor, né? Graças a Deus. Vamos abrir o nosso coração e nossa Bíblia, nosso entendimento, né? Para desfrutarmos de 1 Reis, capítulo 2, as últimas ordens de Davi a Salomão. Versículo 1. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem e seja homem. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for. E o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel.
Você também sabe o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez com os 2 comandantes do exército de Israel, com Abner, filho de Ner, e com Amasa, filho de Jeter. Ele os matou, e em tempo de paz. Vingou o sangue derramado em tempo de guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Portanto, faça segundo a sabedoria que você tem, e não permita que ele morra em paz com idade avançada. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, o gileadita, e que eles estejam entre os que comem a sua mesa, porque estiveram ao meu lado quando eu fugia por causa do seu irmão Absalão. Eis que você também terá de lidar com Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me lançou uma terrível maldição no dia em que eu ia a Manaim. Porém ele veio ao meu encontro junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei dizendo que não o mataria a espada. Mas agora não o tenha por inocente, pois você é um homem sábio e bem saberá o que deve fazer com ele, para que ele seja sepultado com os cabelos brancos manchados de sangue. Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Davi reinou sobre Israel durante 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou muito. A morte de Adonias. Então Adonias, filho de Agite, foi até Batseba, mãe de Salomão. Ela perguntou, é de paz a sua vinda? E ele respondeu, sim, é de paz. E acrescentou, tenho uma coisa para lhe dizer. Ela disse, fale. Então Adonias disse, a senhora bem sabe que o reino era meu, e que todo Israel esperava que eu reinasse. Mas o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Agora um só pedido lhe faço e peço que não me seja recusado. Ela lhe disse, fale. Então Adonias disse, peço que a senhora fale com o rei Salomão, que não recusará um pedido seu, para que ele me dê por mulher Abisaque, a sunamita. Ao que Batseba respondeu, está bem, eu falarei por você ao rei. Então Batseba foi até o rei Salomão para falar-lhe em favor de Adonias. O rei se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Depois se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Então Batseba disse, só um pequeno pedido lhe faço e peço que não me seja recusado. E o rei disse, pode pedir, minha mãe, porque não recusarei um pedido seu. Batseba disse, peço que Abisaque, a sunamita, seja dada por mulher a Adonias, seu irmão. Então o rei Salomão disse à sua mãe, por que a senhora pede a Abisaque, a sunamita, para Adonias? Peça também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho. Sim, para ele, também para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia. E o rei Salomão jurou pelo Senhor, dizendo, que Deus me castigue, se Adonias não falou esta palavra contra a sua própria vida. E agora tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, Adonias morrerá no dia de hoje. E o rei Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, para atacar Adonias. Ele o atacou e foi assim que Adonias morreu. E ao sacerdote, Abiatar, o rei disse, vá para Anatote, para os seus campos, porque você é homem digno de morte. Hoje, porém, não o matarei, porque você levou a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porque se afligiu com todas as aflições de meu pai. Salomão expulsou Abiatar, para que não mais fosse o sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor tinha dito a respeito da casa de Eli em Siló. A morte de Joabe. Quando essa notícia chegou a Joabe, porque Joabe tinha se desviado para seguir Adonias, embora não tivesse se desviado para seguir Absalão, ele fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. E alguém foi dizer ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor e estava junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo,
vá atacá-lo. Benaia foi ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: assim diz o rei, saia daí. Ele respondeu: não saio, vou morrer aqui. Então Benaia voltou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e foi isso que ele me respondeu. E Salomão ordenou: faça o que ele disse, mate-o e sepulte-o, para que você tire de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue que Joabe derramou sem razão. Assim o Senhor fará recair a culpa de sangue de Joabe sobre a cabeça dele, porque atacou 2 homens mais justos e melhores do que ele e os matou à espada, sem que Davi meu pai o soubesse. Ele matou Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jéter, o comandante do exército de Judá. Assim o sangue destes recairá sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas a Davi, a sua descendência, a sua casa e ao seu trono, o Senhor dará paz para todo sempre. Então Benaia, filho de Joiada, atacou Joabe e o matou, e ele foi sepultado em sua casa no deserto. O rei pôs Benaia, filho de Joiada, como comandante do exército em lugar de Joabe, e como sacerdote colocou Zadok em lugar de Abiatar. A morte de Simei. Depois o rei mandou chamar Simei e lhe disse: construa uma casa para você em Jerusalém e fique morando aí. Não saia daí, nem para um lugar, nem para o outro. Fique sabendo que no dia em que você sair e passar o ribeiro de Cedron, certamente será morto. Então o seu sangue cairá sobre a sua cabeça. Simei disse ao rei: está bem, esse seu servo fará o que o rei, meu senhor, ordenou. E Simei ficou morando em Jerusalém por muito tempo. Mas ao final de 3 anos, 2 escravos de Simei fugiram para Aques, filho de Maaca, rei de Gade. E foram contar isso a Simei, dizendo: eis que os seus escravos estão na cidade de Gate. Então Simei se levantou, preparou o seu jumento e foi até Gate, para junto de Aques, em busca dos seus escravos. Simei foi e trouxe de Gate os seus escravos. Salomão foi avisado de que Simei tinha ido de Jerusalém a Gate e que já havia voltado. Então o rei mandou chamar Simei e lhe disse: eu não fiz você jurar pelo Senhor e não o avisei, dizendo: no dia em que você sair para um lado ou para o outro, saiba que você certamente será morto? E você me disse: está bem, concordo. Por que então você não guardou o juramento do Senhor nem a ordem que lhe dei? E o rei disse mais a Simei: você sabe muito bem, e o seu coração reconhece, todo o mal que fez a Davi, meu pai. Por isso o Senhor fez cair sobre a sua cabeça o mal que você fez. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será mantido diante do Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e ele saiu, atacou Simei e o matou. E assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Eu quero ler para vocês umas notas da Bíblia King James. Fala sobre os conselhos que Salomão recebeu do seu pai. Davi aconselhou Salomão sobre alguns perigos reais para o Estado. Davi foi reconhecido como homem segundo o coração de Deus no antigo regime. Ainda assim, como homem de sangue, Davi não teve permissão para construir o templo de Deus, como nós vimos em 1 Crônicas 22, 7 e 9. Outros que foram particularmente tolerados no passado, constituíam agora uma ameaça para a nova sociedade mais pacífica. Talvez Davi estivesse advertindo Salomão contra a tolerância para homens cujo caráter os fez perigosos para esta nova sociedade. E nesse conselho, Davi pode ter reconhecido a profunda mudança do ideal de guerreiro saqueador e rei conquistador do passado para o imperador mercante do novo dia. Semelhantemente, havia mudança do violento e vingativo guerreiro da família para o soldado profissional servindo aos interesses do Estado centralizado. Quais eram essas pessoas que poderiam oferecer perigo para o rei Salomão? Um deles é Joabe. O homicida duplo seria o primeiro a ser tratado.
Seu primeiro homicídio ao matar Abner tem sido considerado como uma vingança, posto que sangue derramado em guerra não era normalmente vingado em paz. De qualquer modo, o assassinato de Amasa não podia ser justificado. Davi parece ter sido incapaz de agir contra membros poderosos da sua própria família, embora ele tenha se distanciado publicamente da violência de Joabe. Nós podemos ver isso em 2 Samuel, capítulo 3, 28 e 29. O sangue em seu cinto e em seus calçados indicaram vividamente a culpa de Joabe. Finalmente, o apoio de Joabe a Adonias, no que poderia ter sido um violento conflito civil, excedeu qualquer gratidão que Davi devia a Joabe por sua fidelidade passada. Então, ele ter feito isso foi considerado uma traição, né? Davi também recomenda que se usasse de bondade com a família de Barzilai, que serviu ele no passado com fidelidade, né? Levando comida, suprimentos para ele quando ele estava fugindo de Absalão. Então, ele quer que o rei Salomão reconheça, né, tudo que Barzilai fez. E falta mais um, que é Simei, porque ele ainda exercia alguma influência ali. No tempo do retorno de Davi, a tolerância para com Simei pode ter sido benéfica para a estabilização do país. Em contraste, o poder de Salomão era estável o suficiente para que Simei e qualquer outro perigo que ele representasse pudesse ser suprimido. Então, esse foi o conselho, né, que Davi deu para o seu filho Salomão. É eliminar, né, esses homens que possivelmente ofereceriam problemas para o seu governo, né? E nós vemos também Adonias. Então, no versículo 15, nós vemos que ele pede que dê por mulher Abisaque, a sunamita. Davi não a tinha possuído, mas ela era viúva do rei, e ele pede que seja dada por esposa. Então, tem uma nota aqui sobre esse assunto que diz assim: a declaração de Adonias era verdadeira para alguém que enxergava apenas as realidades humanas. No entanto, ele ignorava totalmente os propósitos de Deus. Era costume no mundo antigo que o novo rei confirmasse sua posição tomando para si as mulheres do rei anterior. Então, Adonias deve ter considerado Salomão muito fraco para esse pedido arriscado e usou a própria mãe de Salomão, Batseba, para interceder junto a ele, né? E isso mostra que, como rainha-mãe, Batseba teria influência, né, sobre o rei. Tanto que Salomão diz a ela: peça, mãe, que eu não vou recusar um pedido seu, né? Mas este pedido é recusado, né? Então, no versículo 22, nós vemos que as palavras de Salomão agruparam Adonias, Abiatar e Joabe como líderes do fracassado golpe. Então, ele percebeu que seria um golpe, né? A insensata tentativa de Adonias de tirar alguma vantagem do fracasso deu a Salomão a oportunidade para lidar com todos os conspiradores. Então, entre esses, Abiatar, que era sacerdote e descendente de Eli. E então, ele não é morto, mas ele é impedido de exercer o papel influente no tabernáculo ou no templo, né, que ainda ia ser construído. Então, a remoção de Abiatar do ofício cumpriu o julgamento anterior sobre a casa de Eli, que está registrado em 1 Samuel, capítulos 2, de 30 ao 36, né? Então, foi destituído do seu cargo de sacerdote. Senhor Jesus. Então, essas são as notas da King James que dá mais entendimento para a gente sobre o capítulo 2. Amém? Jesus é o Senhor. Ficamos por aqui e agora vamos ouvir a nossa irmã Lene, que traz para a gente Salmos, Provérbios e o livro de Atos. Bom dia, irmã Vera.
Continuando com a leitura bíblica diária, hoje vamos ler Salmos capítulo 125, Provérbios capítulo 16, versículo 25, Atos dos Apóstolos capítulo 5. Começando com os Salmos. Fé inabalável. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Agora Provérbios 16, 25. Há caminhos que parecem direitos ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta dos pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando, os moços viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Sinais e prodígios. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles, e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. A perseguição aos apóstolos. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: Vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, quando os guardas chegaram lá,
não os encontraram no cárcere e, voltando, relataram dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos juntos às portas, mas abrindo as portas não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então, o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apedrejando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês enchem Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem? Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunha desses fatos. Nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhes obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. O parecer de Gamaliel. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todos o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto e todos os que lhes obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento e levou muitos consigo. Também este foi morto e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Nesse caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Amém. Bom dia, até amanhã, se Deus quiser, com mais uma leitura bíblica. Vou sempre cantar a promessa que Cristo já fez-me aqui. Perfeito é o poder na fraqueza, minha graça, pois basta a ti.
Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor? Título de hoje: Príncipe ou sapo? Recebam com carinho, Taíka Saleb. Quando ocorre um casamento, sempre há uma grande expectativa de ambas as partes. O noivo pensa estar desposando uma princesa e a noiva um príncipe. Após alguns anos, infelizmente, o conceito em relação ao cônjuge muda e ambos começam a ver que o marido ou a mulher parece mais com um sapo ou uma rã do que com alguém da família real. Inconscientemente, talvez, um ou outro ainda espera que seu cônjuge, num piscar de olhos, sofra uma mudança e volte a ser ou torne-se perfeito como em seu sonho. Seria errado sonhar assim? Quem realmente precisa mudar? Embora não tenhamos ascendência real, precisamos saber que nós, cristãos, ganhamos uma nova vida por meio do novo nascimento, uma vida que é real, proveniente daquele que é o Rei dos Reis, não importando quais sejam nossas origens. Portanto, fazemos parte da verdadeira família real. Porém, é bom lembrar que ainda temos uma vida caída, que várias vezes se manifesta em nós e não se parece nem com o rei, nem com o sapo ou rã, mas com algo muito pior, serpentes e víboras. Quando alguém só critica seu cônjuge falando mal dele ou dela publicamente, quando discutem diante dos filhos, quando são teimosos e não querem ceder em suas opiniões, a quem estamos manifestando? Qual vida está reinando? Precisamos perguntar a nós mesmos sobre isso e refletir sobre nossa condição diante de Deus e da família. Como poderemos reinar com Cristo em seu reino se vivemos hoje como répteis e de nossa boca sai unicamente veneno mortífero? Em vez de reivindicar nossos direitos, deveríamos viver como filhos do Rei, sempre voltando-nos ao Espírito, mortificando os feitos da carne. Nós, maridos e esposas cristãos, como membros da verdadeira família real, deveríamos manifestar em nossas ações e palavras a sublimidade, a sobreexcelência da vida divina que está em nós. Se vivermos dia a dia por meio dessa vida, atrairemos nosso cônjuge para o Senhor, mesmo o não cristão. Quando alguém se volta para o Senhor e o busca, quer se pareça com um sapo ou uma rã, será transformado à imagem de Cristo. Ó Senhor Jesus, Senhor, não queremos viver pela velha vida, a vida caída, mas queremos viver pela vida do Rei, pela vida de ressurreição que entrou em nós, mortificando para as velhas coisas e vivendo através da nova vida que está dentro de nós. Obrigada, Jesus, porque podemos te manifestar. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor. Vazios são os céus, que há que possa me alegrar, que é igual a Deus. E tive bem, amigos, bens, saúde, habitação. Por essas coisas, graças dou
porém, meu Deus, não são. Como tudo isso é vão, se comparado a ti. Amigos, bens, habitação e bem-estar aqui. Se fossem meus a terra, o mar, estrelas mil no céu,